Enquanto você observa ao redor, percebe que muitos dos seus colegas estão avançando. Enquanto você permanece estagnado, nada parece estar funcionando, apesar de seus melhores esforços para progredir. Você se encontra em um impasse. A confusão se instala, enquanto você se pergunta se Deus ainda está vivo. No entanto, em meio à turbulência, algo continua sussurrando para você. Continue segurando firme. O seu tempo está chegando. Mas você continua se perguntando quando será o seu momento. Você não está ficando mais jovem. Será que isso provavelmente acontecerá no túmulo? Não, nunca pense dessa forma. Seu tempo chegará enquanto você ainda estiver vivo, e você viverá para desfrutar de todas as suas bênçãos. Você quer que seus desejos se realizem? Então você deve esperar como Deus instruiu. Ele está trabalhando nos bastidores de sua vida. Antes de continuarmos, certifique-se de se inscrever neste canal. Deus é um Deus da ordem. Ele sempre trabalhou com o tempo. Quando você passar pela história da criação, você descobrirá que Deus criou todas as coisas no tempo apropriado para elas. A primeira criação foi a luz. Ele a criou primeiro com um propósito em mente. Deus sabia que precisaria de luz para ver tudo o que criava no mundo. Em seguida, ele criou um lugar para si mesmo, onde poderia retornar após a criação, e esse lugar foi o céu. Depois ele criou a terra seca, a terra porque ele sabia que deveria haver um lugar para que suas criaturas pudessem colocar seus pés. Eles não poderiam ficar flutuando. Após isso, ele criou as árvores e toda a vegetação. Em seguida, o sol e a lua surgiram, e então ele criou os animais antes de criar o homem à sua imagem. Quando você examina esse relato, percebe que Deus estava trabalhando com o tempo. Se ele tivesse criado os animais antes da vegetação, o que eles teriam comido até o segundo dia? E se ele tivesse criado o homem primeiro, com o que o homem teria se alimentado até a criação dos animais e das plantas? Além de sua alimentação, como a criação encontraria seu propósito? O propósito da terra era sustentar tudo o que nela habita. O propósito da vegetação era alimentar os seres vivos. O propósito do homem era cuidar da terra que já estava em seu lugar. Querido, o Deus do Gênesis ainda é o Deus de hoje. Ele criou tudo no seu tempo e com um propósito. Portanto, ele anunciará o seu nome no tempo devido. E acredite em mim, ele não se atrasará nem um segundo. Talvez sua realidade presente pode não parecer que Deus está por perto. Parece mais que você está se movendo em círculos ou que sua vida está se tornando mais complexa a cada dia. Não perca a esperança, pois tudo isso faz parte do plano de Deus para a sua vida. Sim, o atraso tem um propósito. As circunstâncias desfavoráveis têm um propósito. São caminhos que você deve percorrer para que a sua glória brilhe. À medida que você continua a sua jornada, você está se aproximando do seu tempo designado e você precisa passar por isso com uma fé absoluta em Deus. Nada pode impedir que a sua glória brilhe se você permanecer firme em Deus. O Salmo 27:14 o admoesta a esperar no Senhor, ser forte e deixar o seu coração tomar coragem. Espere no Senhor. Lembre-se da história de José. Ele era um jovem quando teve o sonho de se tornar o líder de sua família. Ele era ingênuo e compartilhou isso publicamente com todos. Provavelmente pensou que seu sonho se tornaria realidade em poucos anos. Ele sabia que essa jornada seria repleta de altos e baixos. No entanto, essa jornada foi divinamente orquestrada para levá-lo ao cumprimento de seu sonho. Quando seus irmãos o jogaram em um poço, nada espetacular aconteceu. Eles queriam eliminá-lo, mas depois o venderam como escravo. Ainda assim, parecia que não havia Deus nos céus. Ele se tornou escravo e foi tentado a se corromper. Mas a graça o ajudou e Deus interviu. No entanto, para José, não parecia que Deus estava presente. José conseguiu encontrar favores tanto em seus mestres, como o carcereiro da prisão também fez o mesmo. O favor dos homens não é recebido apenas por ser uma boa pessoa. Tem que ser através da mão de Deus. Por que não pausar brevemente neste ponto? Sim, você pode não estar onde deseja estar no momento, mas não está vendo a mão de Deus em tudo o que faz.
Desde que permaneça fiel a Deus, você não pode perder o seu favor, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Deus fez com que o faraó se enfurecesse com seu copeiro e padeiro e os enviou para a prisão. E ambos tiveram um sonho. José interpretou esses sonhos e eles se cumpriram exatamente como ele havia previsto. Se você estivesse no lugar de José, provavelmente estaria se perguntando: por que conseguia interpretar sonhos para os outros? E eles se concretizavam quase imediatamente, enquanto o sonho sobre a sua própria vida parecia muito distante, talvez até daqui a 10 anos. Mas José continuou a confiar em Deus e em seus sonhos. Ele pediu ao copeiro-chefe que mencionasse seu nome a Faraó, mas o copeiro-chefe não o fez. Sim, o copeiro-chefe tinha que esquecer, porque não era o momento de José aparecer. O período de espera dele ainda não havia terminado. Mas, quando Deus estava pronto para exaltar José, Faraó se tornou o sonhador e não conseguia descansar. O sonho era tão poderoso que todos os seus magos e feiticeiros não conseguiam desvendá-lo. Foi nesse momento que o copeiro-chefe se lembrou de José. Isso mostra que Deus não precisa de assistência quando é o seu momento de ascender. Ele mesmo resolverá tudo e o elevará. E então, ficou evidente que o rei não apenas precisava de um intérprete, mas de um primeiro-ministro, e em poucos meses, José foi coroado, casou-se e teve tudo o que um jovem poderia desejar. Seu sonho de longa data se realizou quando seus irmãos vieram e se prostraram diante dele. Isso é o que Deus pode fazer, querido. O Deus que trabalhou na vida de José ainda está vivo. A grande pergunta é: você está pronto para passar pelos processos? Você está pronto para esperar? Se sim, esteja pronto para ter uma fé absoluta no Senhor. Não desejamos sempre o tempo de Deus, mas almejamos o melhor. A ironia é que o melhor só pode vir no tempo de Deus. Portanto, se você não estiver disposto a esperar, você pode receber algo, mas não será o melhor. Eu lhe imploro que continue a ter fé e confiar em Deus. Todas as suas expectativas serão atendidas. Seus colegas estão progredindo agora, mas Deus também está preparando o seu caminho. Você pode não ver isso, mas Ele está alinhando as cenas por trás para que trabalhem a seu favor. A verdade é que, quanto mais você espera, mais brilhará. Deus costuma preservar o melhor até o final. E se você não esperar até estar bem formado, estará exibindo uma glória mal acabada, que eventualmente perderá o brilho e desaparecerá em pouco tempo. Esse não é o plano de Deus para a sua vida. Ele deseja que você brilhe e seja uma luz para os outros enquanto viver. Um dos erros que as pessoas cometem é tentar se medir com a régua dos outros ao seu redor. Você pode estar tentando enquadrar o que Deus deveria estar fazendo em sua vida por causa do que vê acontecendo ao seu redor. E isso pode ser um grande erro. Se Davi não tivesse passado pelo processo de matar um urso e um leão, mas tivesse se forçado a se tornar um guerreiro como seus irmãos, ele talvez não tivesse tido a ousadia espiritual de derrubar Golias, e isso poderia ter comprometido seu destino como rei. Não sei do que você precisa agora, mas tenha cuidado para não avançar à frente de Deus. Deixe que Deus guie o seu caminho. Passe diligentemente pelos processos. O seu tempo chegará e você glorificará o Senhor. Isaías 55, 10, 11 diz: porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regar a terra e fazê-la brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o faminto, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Este versículo da Bíblia lhe assegura que a palavra de Deus nunca falhará, enquanto a palavra dos homens pode falhar. Disso você pode ter certeza. As pessoas podem prometer ajudar, podem dizer para você não se preocupar, mas isso pode ser uma mentira. Somente a palavra de Deus permanece para sempre. Portanto, o que o Senhor falou sobre a sua vida se cumprirá. Se você precisa do dom de ter filhos, você os receberá no tempo designado. A palavra de Deus para você é que você nunca será estéril. Se você está buscando a Deus por uma bênção financeira,
alcançará a vitória. Deus proverá todas as suas necessidades segundo as suas riquezas e glória. Se você precisa de saúde, saiba que Ele tem a cura para as suas feridas. Se você ora por um parceiro piedoso, a palavra de Deus é que você nunca estará sozinho. A única condição para receber essas promessas é confiar no tempo dele. Deus não deseja atrasar suas bênçãos. Em vez disso, Ele deseja que você cresça no Espírito. Isso é uma das coisas que você aprende enquanto espera pelo tempo designado por Deus. Você aprenderá a confiar e depender de Deus. Quanto mais tempo você permanecer nesse estado, mais alto crescerá no Espírito. Se Deus decidir lhe conceder o que você deseja ardentemente agora, sua vida espiritual pode não ter capacidade para suportar, e essa bênção pode acabar prejudicando você. Aprenda a confiar em Deus e absorva todas as lições que Ele está transmitindo a você enquanto espera. Além disso, enquanto você espera pelo seu tempo, Deus pode estar ocupado lidando com os inimigos do seu destino. Os caminhos de Deus estão além da nossa compreensão, e Ele utiliza vários meios, incluindo anjos, para nos proteger e guiar de acordo com seu plano divino. Quando Jesus nasceu, Deus teve que dizer a José e Maria para viverem no Egito até que Herodes e todos aqueles que buscavam a vida da criança estivessem mortos. E até o tempo designado, o Filho de Deus viveu em uma terra estranha. Isso significa que Deus não pode enviar anjos para proteger a criança? Não, Ele está simplesmente agindo de acordo com a sua natureza. Ele é o Deus do tempo. Em Jeremias 29:11 diz: Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Ele nos tranquiliza que Deus conhece os planos que tem para nós, e esses planos são para o nosso bem, esperança e um futuro promissor. Às vezes, Deus pode nos guiar por caminhos inesperados, assim como Ele guiou José e Maria para o Egito, mas Ele sempre age de acordo com sua natureza divina e timing perfeito. Deus está preparando você para o trono, e seus planos para a sua vida se concretizarão no tempo apropriado. Tudo o que Ele deseja de você é que tenha fé nele. Esperar em Deus significa ter esperança e confiar no Senhor. Portanto, se Deus decidir obstruir seus grandes planos, confie que Ele tem o melhor para você. Ele sabe o que está fazendo. Se Ele lhe disser para esperar um pouco antes de atender ao seu pedido, é para o seu próprio bem. Infelizmente, vivemos em um mundo muito rápido e está cheio de tecnologias incríveis que são boas, mas não recompensam a paciência. Não é mais necessário gastar muito tempo realizando algumas atividades como costumávamos fazer no passado. Por exemplo, não é preciso visitar uma biblioteca para obter informações, pois você pode encontrá-las facilmente na internet. A comida rápida está em toda parte, o que elimina o estresse de cozinhar uma refeição completa. Tudo isso tem esgotado o fruto divino da paciência em muitas pessoas. Elas acham difícil seguir o conceito de esperar em Deus. A Bíblia conta a história do rei Saul no livro de 1 Samuel, capítulo 13. Ele deveria ter esperado por Samuel para vir e realizar o sacrifício que precisava ser feito antes do início da batalha com os filisteus. No entanto, devido à impaciência, ele mesmo fez o sacrifício. Isso foi um ato terrível aos olhos de Deus, porque ele não conseguiu esperar em Deus e assim ele perdeu de reger o reino para outro homem. Você deve ter cuidado para não avançar mais rápido do que Deus, pois mover-se mais rápido do que Deus pode levá-lo a problemas, como aconteceu com Saul. Deixe Deus guiar o seu caminho, permita que Ele esteja no controle de sua jornada e no final, você descobrirá que valeu a pena esperar. Talvez você queira mudar de local, mas Deus diz: espere. Você está prestes a entrar em um relacionamento com alguém, mas Deus diz: espere. Você deseja empreender um negócio, mas Deus diz: não agora. Você pode pensar que Deus não quer que você aproveite a sua liberdade, não é isso? Em vez disso, Deus está contendo você por causa de um perigo potencial ou por uma razão importante. Quando você espera, como Ele disse, você o agradecerá no final. Ouça, ninguém que espera no Senhor já se arrependeu disso,
Você só se arrependerá quando agir antes que ele haja. Não será desonrado quando espera pelas instruções de Deus. Jesus disse a seus discípulos para esperar em Jerusalém até que o Espírito Santo descesse sobre eles. A vinda do Espírito Santo não foi apenas para que eles falassem em línguas. O Espírito Santo era o poder de que precisavam para pregar o Evangelho e superar toda a vergonha. Os 12 discípulos esperaram e não foram envergonhados. Eles receberam o poder e imediatamente 3.000 almas foram ganhas. Isso aconteceu porque eles não dependiam apenas de sua relação física com Cristo, mas de suas instruções. Como você pode esperar pacientemente pelo Senhor? Primeiro, você precisa reconhecer a soberania de Deus sobre todas as coisas. Se você ainda não concordou que Deus conhece todas as coisas e é o supervisor de todas as coisas, você não pode esperar por Ele. Quando você reconhece sua soberania, você concordará que Ele governa e faz as coisas acontecerem no tempo certo. Uma vez que Ele está no controle de tudo, Ele também deu propósito a todas as coisas, e isso inclui você. Há uma razão pela qual você existe, e para que isso se cumpra, você pode precisar esperar. Você pode precisar passar por dores leves, abrir mão de algumas coisas boas da vida e focar apenas nele. Para esperar em Deus com sucesso, você deve estar pronto para depender somente dele. Ele deve ser o seu único provedor. Você não pode olhar para nenhum outro poder além dele. Lembre-se de Sara na Bíblia. Ela esperou anos antes de dar à luz a Isaque. No entanto, uma vez que Isaque nasceu, uma nação nasceu. Ana esperou anos antes de dar à luz a Samuel. No entanto, a aparição de Samuel comandou respeito em Israel. Até sua morte, Ana era conhecida como a mãe do profeta. Todos esses se tornaram seus testemunhos, porque escolheram esperar pelo tempo de Deus. Além disso, você deve buscar força no Senhor para continuar esperando por Ele. Esperar, especialmente durante a calamidade, pode atrair ridículo e vergonha das pessoas. Elas falarão e perguntarão: onde está o seu Deus? Você precisa de força espiritual de Deus para passar por tudo isso. E como você recebe essa força? Você deve comungar com o Senhor todos os dias. Quanto mais você comunica com o Senhor, mais cresce na fé e na força necessárias para passar por esta temporada da sua vida. O inimigo tentará desviá-lo do caminho, sussurrando em seu coração que você está apenas perdendo seu tempo. Para resistir a ele, você deve permanecer no lugar da oração. O diabo sabe que se você puder esperar e ter sucesso, receberá o que Deus planejou para você. Portanto, ele continuará tentando dissuadi-lo de esperar, mas a força do Senhor o manterá avançando. Paciência é uma virtude essencial enquanto espera. Você não pode se dar ao luxo de ter pressa enquanto espera em Deus. Encorajo você a esperar pacientemente para que Deus haja. Ele está preparando algo, mas você deve esperar para desfrutá-lo. Deus não usa micro-ondas, então não espere uma resposta rápida. Querido, por favor, espere. Salmos 62:5 diz: sim, minha alma, encontra descanso em Deus, dele vem a minha esperança. Deixe a sua alma encontrar descanso em Deus hoje. Não seja como Esaú, que não conseguiu suportar o estresse de cozinhar, mas trocou seu direito de primogenitura por um pote de ensopado. A Bíblia diz que ele o procurou depois com lágrimas, mas era tarde demais. Enquanto você espera pacientemente no Senhor, afaste o medo e a preocupação. A preocupação aparece quando você começa a considerar suas realidades físicas. Está pensando que está ficando velho demais para casar? Esse pensamento pode gerar preocupação em seu coração e levá-lo a procurar alternativas. A preocupação tira seus olhos de Cristo e os direciona para outra coisa. Se você se encontra lutando constantemente contra o medo e a dúvida, peça a Deus que abra seus olhos espirituais para ver o que Ele está fazendo em seu favor. Isaías 43:19 diz: vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Por favor, preste atenção à pergunta. Você não consegue perceber?
Será possível que Deus esteja trabalhando e você não consegue ver porque permitiu que as preocupações e os problemas deste mundo nublassem seu discernimento? O diabo quer distraí-lo com coisas que não importam. Preste atenção ao que Deus está fazendo e não se deixe levar pelas artimanhas do diabo. Talvez Deus tenha fechado aquela porta por um motivo. E se isso o tivesse limitado a alcançar todo o seu potencial, e ele decidiu abrir outra? Às vezes podemos estar tão focados na porta que foi trancada que nos recusamos a ver a nova porta que foi aberta diante de nós. A questão aqui é: você não consegue ver? Ele está abrindo um caminho para você no deserto. Você não consegue perceber? Ele está lutando suas batalhas e trabalhando nos bastidores. Você não consegue sentir? Há momentos em que ele não precisa mover aquela montanha na sua frente. Ele pode querer transformá-la em um degrau para a sua grandeza. Ele até pode decidir levantá-lo por cima dela. Não importa a maneira como ele decide se manifestar. O que é importante é que ele está trabalhando em tudo para o seu bem. Portanto, pare de se concentrar nas limitações ao seu redor e fique atento à grande glória que está a caminho. Quando você se pega preocupado, recorra às Escrituras em busca de conforto, encorajamento e orientação. Se você examinar as Escrituras, vai encontrar passagens que falam do amor de Deus, de sua fidelidade e da garantia do seu cuidado para com você. Certifique-se de meditar nelas e acreditar nelas. E sempre que sentir vontade de reclamar ou ficar ansioso, comece a louvar. Deixe o seu coração adorar o Senhor do fundo da sua alma. Esqueça os seus problemas e apenas o adore. Conte as suas bênçãos e lembre-se de onde Deus providenciou, guiou e o sustentou em tempos difíceis. À medida que você cultiva o hábito de louvar, receberá a força de que precisa. Deus atenderá às suas expectativas e a sua alegria será completa. Faça isso com alegria e felicidade. As respostas às suas orações estão atrás da porta. Se você gostou deste vídeo, curta e compartilhe. Não se esqueça de se inscrever no canal, pois isso nos incentiva a fazer mais. E aqui está outro que pode transformar a sua vida.